Amém? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o poder da palavra. O título é a palavra que salva ou destrói. A palavra salva. A falta da palavra, ela destrói. Então, amém. Então, com base nesse título, quero ler aqui para vocês em Provérbios 13, que diz assim. Deixa eu ver aqui. Quer que eu saia e entre de novo? Só um minutinho. Amém. Provérbios 13 diz: quem despreza a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. O livro de Provérbio é o livro de sapiências, É um livro de sabedoria, de instrução, de ensino, e lá nós encontramos conselhos para todas as áreas e para todos os momentos da vida do ser humano. E aqui ele vem trazer algo fundamental, que é a palavra. E ele vem trazendo a importância e também o resultado. O que acontece quando eu pratico a palavra? E o que acontece quando eu rejeito a palavra? Então, essa palavra desprezar, aí no hebraico, a pronúncia dela é bepapzaim, que significa olhar para baixo com depreciação. É aquilo que você olha, mas não dá importância. É aquilo que você olha, mas não dá um valor, independente do que seja, para você não enxerga o valor daquilo que você está olhando. E isso é um grande perigo, porque nós conhecemos a importância da palavra, nós sabemos o quanto que vale a palavra, o que ela significa para as nossas vidas. Então, a grande pergunta é: qual é o valor da palavra de Deus para nós? Porque quando hoje nós falamos nessa palavra valor, é algo que tem uma certa valia para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa sobrevivência. É algo de valor para mim. Pode ser um valor sentimental, pode ser um valor financeiro, pode ser um valor material, pode ser algo que não tenha um valor em si, mas para mim representa muito. Por exemplo, lá em casa eu tenho uma lembrança. Quando minha mãe faleceu, eu não peguei nada, mas tem uns objetos de enfeite que minha mãe gostava muito. Então aquilo, valor financeiro, é praticamente nada. Mas aquilo para mim tem um valor imenso. Pela história, pelo que ele significa. E hoje nós também estamos diante de uma sociedade que olha para esse livro, que
que é encontrado em qualquer lugar, e em alguns lugares estão até abandonados. Um tempo desse atrás eu achei uma Bíblia novinha. A capa estava brilhando, eu desci do meu carro e na calçada eu vi ela com aquela capa, né, em letras douradas, né, Bíblia Sagrada. E eu olhei e eu falei assim, eu não acredito que é uma Bíblia. De tão nova que estava, né, essa parte aqui de fora, né, douradinha e tal. E simplesmente deixaram lá. Porque as pessoas não entendem ou não estão entendendo o valor da palavra, a riqueza da palavra, dos ensinamentos que está aqui. Essa palavra, provavelmente, essa Bíblia foi dada por um andarilho, para um morador em estado de rua, alguma coisa assim, e ele largou lá. Porque para ele não significa muita coisa. No final de ano, né, a gente fez umas brincadeiras e a Alessandra, ela fez alguns kits, né, com várias coisas, e ali dentro tinha uns devocionais. E uma pessoa pegou, né, aquele kit e tirou o que tinha de bom. Ela falou assim, quem quer os livros? Né, então, assim, será que nós estamos realmente sabendo o valor da palavra de Deus? O que ela significa? Porque se o homem de hoje entende esse valor, ele estaria dando, né, muita importância. Então, por isso que a pergunta é, qual é o valor que hoje a sociedade está dando para a palavra? Porque a palavra de Deus é como uma ponte. Quem atravessa com fé chega à vida. Quem a despreza cai no abismo da destruição. Então, quem atravessa, e essa pequena, né, palavra aí no meio dessa frase faz todo sentido. Quem atravessa com fé. Porque eu preciso ter fé para ir adiante. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, com os desafios que nós estamos vivendo hoje, sem fé nós não chegamos a lugar nenhum. Porque nós temos batalhas a todo momento. Nós enfrentamos desafio a todo momento. E quando nós sabemos o valor da palavra de Deus, ainda que a luta seja grande, nós temos a direção, o direcionamento para a vida e não para a destruição, como aqui dá os dois exemplos. Então a grande pergunta é, qual é o valor que eu estou dando para a palavra? Então Provérbios 13:13 nos mostra duas realidades opostas. O desprezo leva à destruição, o temor leva à recompensa. Qual é a nossa recompensa? Por que nós estamos aqui? O que nos motiva a estar aqui? Não é um temor de ter medo, mas um temor de honra, de honrar aquele que deu a vida por nós. Quando nós obedecemos o nosso pai, quando nós obedecemos a nossa mãe, não pode ser por medo, mas precisa ser por reconhecimento, por tudo o que Ele fez por nós, por tudo o que Ele nos capacitou nessa vida. Aí sim, nós temos esse temor, esse respeito. Então a nossa responsabilidade a responsabilidade de manter o pecado longe de nós, para que o Espírito Santo possa gerar o seu fruto em nossa vida. O ser humano, a sociedade de hoje, eles querem atribuir tudo a Deus, inclusive manter o pecado longe.
Mas a palavra de Deus já diz, como nós estamos sempre repetindo aqui, o diabo está ao derredor buscando ali quem possa tragar. Ou seja, é minha responsabilidade manter o pecado longe. Quando eu oro, quando eu busco a presença do Senhor, quando eu procuro fazer aquilo que agrada a Deus, eu dou vazão para o Espírito Santo gerar essa semente no meu coração. E assim eu cresço na presença do Senhor. Então Provérbios, ele vem nos mostrando isso. Nós, cristãos, só temos uma fonte de autoridade, uma bússola, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus derramou o sangue dele por amor às nossas vidas. Isso nos dá a autoridade. A palavra, como bússola, nos mostra a direção que nós temos que ir, qual o caminho que nós devemos trilhar. Sem ela, nós não temos autoridade e nós não sabemos qual a direção. Nós vamos estar, como o ditado popular diz, como barata tonta, sem saber aonde ir. E a vida vai passando, né? Os dias vão passando. A hora, o dia, a estação, os anos, ele não nos espera. Aí a grande questão da história é que, enquanto isso, nós estamos perdendo o que Deus sonhou para a nossa vida. Porque o tempo não para. Então Deus, ele nos chama para caminhar com autoridade, para seguir um caminho que Ele já determinou para a nossa vida. Mas, se a gente parar no tempo, ou se não buscarmos sabedoria na palavra, nós vamos perder a oportunidade de saborear, de viver, de experimentar, né, de estar dentro do propósito de Deus. Então a atitude diante da palavra de Deus define o nosso destino. Como eu acabei de falar, o tempo não para. Então, se eu quero que o meu amanhã seja alinhado com o plano de Deus, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter posicionamento para andar e viver aquilo que Deus preparou para mim amanhã, daqui a meia hora, daqui a uma hora, hoje à noite. Depende da minha atitude, se eu vou viver ou não o que Deus preparou para mim. Então só tem dois caminhos: salvação ou destruição. Existe somente esses dois caminhos: salvação, vida, ou destruição, morte. A atitude do indivíduo com relação a ela produz consequência, né, de vida ou de morte, em relação ao que nós estávamos falando anteriormente. A nossa atitude define, produz. E nós queremos ser produtivos, não é verdade? O que isso significa? Nós queremos que a nossa vida tenha resultado. Nós queremos viver uma vida próspera, né? Resultados amanhã, depois, daqui uma semana, em todas as áreas da minha vida. Eu quero ter esses resultados, mas eu não quero ter atitude, porque a atitude me faz sair da área de conforto, da área de aconchego, de descanso. Então veja, se eu quero produzir, eu preciso sair da minha área de conforto. Quem não escuta conselhos, vai escutar aquilo que a Filó sempre falou. Você sabe o que é? É isso aqui, ó. Ô coitado, né?
Quem não escuta o conselho, escuta o coitado. O povo contava uma história para ela, né, e no final ela falava assim, coitado. Mas se você for olhar lá atrás, no início da palavra, é uma pessoa que não teve atitude, é uma pessoa que não quer ouvir o que a palavra está dizendo, está declarando. Só que, como eu falei também, os dias passam, as consequências vêm. E aí, de repente, alguém olha e fala assim, nossa, coitado, né? Mas tudo depende da nossa atitude. Por mais sério que seja a situação hoje, por mais complexo que esteja o problema de uma pessoa, se ela se prontifica, se ela decide ter atitudes, se posicionar em direção à palavra, vai aparecer alguém que ajuda, vai aparecer ali um socorro. Se for um trabalho, vai aparecer um trabalho, Deus vai enviar. Se for um teto, Deus vai dar condição. Mas tudo depende de atitudes. Um tempo atrás, aconteceu um homicídio, né, em uma desses terrenos, né, que fica com construção e ali fica abandonado. E aconteceu um homicídio, isso passou no jornal, e ali tinha uma pessoa em estado de rua. E aí o repórter foi lá e perguntou para ela como foi e tal, ela contou. E aí, no final da entrevista, ele perguntou, mas vem cá, se alguém tirasse você daqui, levasse por uma pousada ou para algum lugar dessa natureza, você iria? Ele falou assim, ele pensou, aí ele falou assim, não. O repórter perguntou, por quê? Não, porque aqui eu não pago água, não pago luz, né? Aqui eu estou afastado, ninguém me incomoda. Então veja, cada caso é um caso, né? Cada situação tem que ser analisada à parte. Mas dentro do nosso contexto aqui, quando nós queremos ser vencedores, nós precisamos sair da zona de conforto e começar a conhecer a palavra de Deus, começar a entender o que Deus tem para a minha vida. Então, ou seja, quem não abre mão, quem abre os ouvidos para escutar conselhos, quem não abre os ouvidos para escutar os conselhos, oferece as costas ao chicote do juízo, porque as consequências vêm, e Provérbios vem nos dando clareza que as consequências vêm sem misericórdia, sem alisar, passar a mão. As consequências vêm e o mundo não perdoa. Então, quando nós abrimos os ouvidos para escutar o conselho, nós nos livramos de muitas situações que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele já viu. Ele já sabe que pode acontecer. E para isso, Ele nos tem dado a palavra dEle. Olha só, para nos livrar de todo o mal. Só que muitas vezes as pessoas preferem deixar acontecer. Na nossa primeira célula dos adolescentes, nós estávamos falando sobre pecado. E aí veio a questão da tentação. E a pergunta foi, se vem a tentação, o que vocês fazem? Ou se você cai em tentação, o que vocês fazem? Falou, não, a gente pede perdão. Aí eu falei, olha, você pede perdão, Deus perdoa. Mas tem muitos casos que as consequências ainda assim vêm.
como Davi, né? Pecou, Deus perdoou, mas a consequência de perder o filho veio, né? José fugiu da tentação. Então, o prudente não caia em tentação, né? E aí nós falamos de várias consequências, doenças que não podem, só se for um milagre, né? Mas na ciência não existe uma cura, né? E vários outros assuntos que nós colocamos lá. Enfim, é melhor a gente abrir os ouvidos para a palavra de Deus, procurar seguir a palavra de Deus em tudo que ela tem para nos dizer. Então, o livro de Provérbios não se preocupa com a dimensão piedosa ou devocional da vida. Ele vai falar o que é a verdade. Olha, se você seguir a palavra, é vida. Se você não segue, é morte, abismo, destruição. Ou seja, ele vem nos falando que, além de confiarmos em Deus, nós precisamos confiar em nós mesmos. Ou seja, Deus, você faz a sua parte e eu faço a minha. O que isso significa? Tem coisas que é para mim fazer, tem atitudes que é para mim tomar, e as pessoas estão deixando tudo para Deus. Nós precisamos sim confiar em Deus, mas também precisamos confiar nas nossas atitudes. Olha, se é isso que é pecado, então eu não vou fazer mais. E eu vou ter atitude para colocar isso em ação. Porque se ficar só no meu falar, as palavras vão ao vento. Deus quer ver a nossa atitude, quer ver o nosso posicionamento. E eu preciso confiar, eu preciso acreditar que eu posso fazer, que eu sou capaz de fazer. E Deus vai me dar força. Porque se você não confiar em você mesmo, como que você vai alcançar os planos de Deus? Como que você vai andar se você não está confiando em você mesmo? Precisamos confiar, precisamos ter essa autoestima. Porque, olha, o que diz lá em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando nós desprezamos e começamos a caminhar dentro daquilo que a gente acha que sabe, e mesmo assim é muito pouco que nós sabemos, com certeza as nossas atitudes não vão ser alinhadas com o Senhor. E aí vem as consequências. Como eu falei, elas vão vir, positivo ou negativo, elas vão vir. Então, primeira consequência é o afastamento de Deus. Nós sabemos que Deus não compactua com o erro. E diante disso, né, o Deus com D minúsculo aqui, mas ninguém viu. Amém? Agora que eu vi, né? Amém? Mas o afastamento de Deus. E quando Deus se afasta, ou nós, né, melhor dizendo, nos afastamos de Deus, vem um endurecimento do coração. Nós já não estamos dispostos a perdoar, já não estamos dispostos a relevar, já não estamos dispostos a ouvir, porque o nosso coração está endurecido, petrificado, e a cada dia mais andando na direção oposta de Deus. Depois, as decisões erradas, com meu coração endurecido, com o afastamento de Deus, com certeza
as minhas decisões serão erradas, porque eu não estou alinhado com essa palavra. Eu não estou seguindo o que é a vontade de Deus. E com isso, todas essas consequências vêm sobre a vida da pessoa. Então, no final, uma vida sem direção, uma vida sem propósito, vivendo apenas por viver, mas uma vida sem propósitos. Nós temos exemplos bíblicos, sim. O exemplo de Saul, a desobediência. Saul, como todos nós conhecemos, foi um rei ungido por Deus. Deus deu autoridade para ele estar na frente do povo de Israel, o primeiro rei. Mas chega um momento que Deus dá uma ordem. Vai lá e destrói todos os amalequitas, né? E ele não destruiu. Deixou o rei Agag vivo, deixou as ovelhas, os bois. E quando o profeta foi lá questionar ele falou assim: não, mas é porque eu queria tudo isso para oferecer para Deus. Se fosse outros deuses, talvez aqueles deuses falassem: não, então beleza, traga. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não olha por esse lado. Ele olha para a obediência. Ele fala: melhor obedecer do que sacrificar. Então veja que as consequências daqui por diante nós conhecemos. Deus destituiu ele do reino e levantou Davi. Então a palavra nos traz esses exemplos para nos mostrar que nós precisamos não só ler a palavra, mas obedecer o que a palavra vem nos trazendo como, direcionamento. Temer não é medo, mas reverência e obediência. O que é esse temer? É aquela pessoa que você respeita tanto, que ao chegar na nossa casa, nós queremos oferecer o melhor, nós damos para ela o melhor, nós oferecemos a melhor refeição e nós fazemos de tudo para que aquela pessoa se sinta confortável. Se é numa celebração, se é aqui na igreja, nós queremos dar o melhor lugar para aquela pessoa, nós queremos honrar aquela pessoa, porque nós sabemos a importância dela. E quando nós sabemos da importância de Deus para a nossa vida, nós entendemos a importância da palavra. Nós entendemos o que significa a palavra. E por causa dessa referência, eu tenho a obediência. Eu sigo, eu obedeço, porque eu sei de quem que vem essas palavras. Quem é o autor destas palavras? Então eu procuro seguir. Engraçado que a sociedade hoje ela quer seguir, basta a pessoa começar a fazer um sucesso na internet e rapidamente aparece muitos seguidores e querem fazer da mesma forma e já adota aquela moda ou aquele jeito de falar. Mas quando se trata da palavra, não é dessa forma. Por quê? Porque as pessoas não sabem, não entendem, ainda não absorveram o que é o valor dessa palavra. Ou então, perde tanto tempo questionando se é isso, se é aquilo, e não olha por amar a Deus sobre todas as coisas
e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é uma realidade que nós vivemos. E qual é a recompensa prometida daqueles que seguem a palavra? Paz, primeiramente, paz. Quando nós conhecemos a palavra, e a sequência aqui é justamente proposital. Quando nós conhecemos a palavra, a primeira coisa que nós temos na nossa vida é paz. Nós não paramos de batalhar, a nossa vida continua da mesma forma, mas nós enxergamos de uma forma diferente. Nós temos segurança, nós acreditamos, nós confiamos, e essa confiança nos traz paz. Depois vem prosperidade, mas é a prosperidade espiritual. Não é a prosperidade que nós estamos acostumados a ouvir, mas é a prosperidade espiritual. Sabe o que isso significa? É que lá atrás, antes de conhecermos a Cristo, nós não éramos prósperos. A gente era pobre, fraco, miserável e nu, porque não conhecíamos a palavra. Ao aceitar Jesus, ao começar a andar com Cristo, nós começamos a ser próspero. Nós começamos a acumular riqueza. Mas não é essa riqueza que todos estão acostumados ou que todos estão à procura. A maioria, né? Nós começamos a acumular riquezas na nossa vida espiritual. E aí, depois de tudo isso, nós temos uma vida abundante. Ah, você ficou rico? Porque todos pensam assim, não é? Agora você tem uma vida abundante. Se você falar para qualquer um aí fora, e aí? Se encontrar alguém que você não encontra há bastante tempo, falar assim, como você está? Fala assim, rapaz, eu tenho uma vida abundante agora. Fala, não, deve ter ficado rico. Porque a mente do ser humano só olha para isso. A mente da sociedade está só olhando para isso. Mas quando você olha e fala assim, nossa, é uma pessoa que tem paz, mesmo passando, você olha para as dificuldades da pessoa e você fala, nossa, mas tanta luta que aquela pessoa passa. Mas ao conversar com ela, você vê que ela tem paz. Quando você olha para a vida dela, você vê que ela tem prosperidade espiritual, vida abundante. Porque por mais que ela não tenha nada financeiramente, Deus supre ela em todas as necessidades. Eu acho que nós já deveríamos estar olhando e aprendendo com essas pessoas, para a gente começar a se aprofundar mais na palavra de Deus. Falar, quem é você? Como que é a sua vida? Para a gente ver o que realmente está fazendo a diferença. E aí exemplos bíblicos agora, dessa paz, dessa prosperidade espiritual. Nós temos exemplos bíblicos? Temos também. Josué, a obediência trouxe a vitória. Ele poderia muito bem pensar, falar assim, não, agora o nosso líder Moisés morreu,
né? Agora é tudo diferente, é uma nova geração, agora é a geração dos jovens, né? Então nós vamos fazer a diferença. Não, ele obedeceu, assim como o seu líder. E essa obediência trouxe vitórias e vitórias e vitórias. Porque quando nós olhamos, como eu estava falando lá atrás, e seguimos os exemplos, não os exemplos humanos, mas os exemplos espirituais, nós fazemos como Josué. Assim como o líder dele foi vencedor, ele também venceu. Outro exemplo, Daniel. Fidelidade trouxe livramento. Mesmo cativo, mesmo em uma nação estranha, a fidelidade para com Deus trouxe livramento em todos os momentos. Isso fala comigo da seguinte forma: nós estamos aqui como estrangeiros, né? Nós não pertencemos a esse mundo, mas a nossa fidelidade a Deus nos dá livramento, traz para a nossa vida livramento, proteção. Ainda que tudo esteja contra a igreja, sendo fiel como Daniel, Deus vai nos livrar de todas as situações. Então a escolha está em suas mãos. Deus nos dá a palavra como guia. E realmente está, né? Se antigamente estava na mão de algumas pessoas, hoje está na mão de todos. Porque quem não tem um celular hoje? Então basta querer que vai acessar a palavra de Deus. Então literalmente hoje a palavra está na mão de todos. Veja que lá no terceiro para o quarto século, era poucos que tinham a palavra. E foi melhorando, e mesmo com perseguições e tudo, e chegamos nos dias de hoje, onde todos têm a palavra. Basta querer que ela vai ser como nosso guia. E aí, sabendo disso, cada atitude gera um resultado. Ou seja, o desprezo leva à destruição, o temor à recompensa. Qual vai ser a atitude da nossa sociedade? Vai desprezar ou ter o temor? Então, como você tem tratado a palavra hoje? Ela está em nossas mãos, ela está acessível, mas como eu tenho tratado a palavra? O que eu tenho feito com ela? Porque isso vai ser de suma importância quando todos comparecerem diante de Deus. Ninguém vai se dar por inocente, porque a palavra está na mão de todos. Olha só. Todos têm acesso a esse guia, a essa bússola, a esse manual. Todos têm. E todos vão comparecer diante da presença de Deus. E aí, como ela influencia as nossas decisões? Como ela tem influenciado a minha vida? Como que ela, se eu fosse colocar em uma escala de 0 a 10, essa influência está em 2, 3, 5, 9 ou 0? Porque eu preciso ter a palavra, eu preciso saber o valor dela, e eu preciso andar influenciado pela palavra de Deus, pelo que ela tem para nos dizer. Porque a palavra é vida para quem a honra e morte para quem a despreza.
quem despreza a palavra, com certeza, não vai ter bons resultados na sua caminhada. Isso nós precisamos ter bastante ciência para alertar aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, ou conhece, mas não tem dado essa importância. Não tem buscado direcionamento na palavra de Deus. E ficam batendo a cabeça, ficam buscando razões, direcionamento, aonde não vão encontrar. Amém? Então que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos abençoe dentro da palavra dEle. Curve a sua cabeça. Quero orar com você nesse momento. Hoje você ouviu que a palavra pode salvar ou destruir. Então a escolha é nossa. Amém, Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor trabalhou com tanto cuidado. O Senhor trabalhou com tanta dedicação para que essa palavra chegasse até a nossa vida. E hoje, Pai, nós temos o direcionamento da tua vontade. Aquilo, Deus, que o Senhor sonhou para a nossa vida. Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite porque entendemos tudo isso. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Deus, que nós não viemos, ó Pai, caminhar, Deus, segundo a vontade humana, mas segundo o teu direcionamento. Que o Senhor guarde no nosso coração a tua palavra. Pai, que aquilo, ó Deus, que é a nossa responsabilidade, que cada um venha fazer, Pai. Que cada um, ó Deus, venha tomar a atitude de fazer aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. E que o Senhor esteja conosco em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.